Fala, discípulo de Cristo, tudo bem com você? Eu estou aqui mais uma vez para gravar esse vídeo e abençoar a tua vida. Hoje eu quero falar com você sobre algo muito importante que tem assolado a nossa humanidade, que é a ansiedade. Dizem por aí que a depressão é o mal do século, mas muitos estudiosos acreditam que a ansiedade, na verdade, é o mal do século. O que é a ansiedade? A ansiedade é sofrer antecipadamente por algo, sofrer por aquilo que ainda não aconteceu. Existe, é claro, uma ansiedade boa, aquela que nos leva para mais próximo de Deus, aquela que nos leva a amar nossos familiares. Por exemplo, aquela ansiedade que um filho ou uma filha tem, que o seu pai ou a sua mãe chegue logo em casa após um dia de trabalho. Esta é uma ansiedade muito boa. Mas nós queremos falar aqui também sobre aquela ansiedade que é ruim. Não queremos falar aqui exatamente sobre as causas da ansiedade, sobre os efeitos dela, mas eu quero ir direto ao ponto. Eu quero te dar 3 ingredientes essenciais para você, para nós, vencermos a ansiedade que talvez nos assole no dia a dia. Talvez você esteja passando por esse momento difícil na sua vida. Eu quero te indicar 3 coisas da palavra de Deus, 3 ingredientes que vão lhe dar vitória sobre a ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim: não estejam ansiosos por coisa alguma, antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Veja bem, não estejam ansiosos. A palavra de Deus está nos dizendo para não andarmos ansiosos. Isso quer dizer que Deus não quer que fiquemos sofrendo antecipadamente por algo que talvez nem vai acontecer na nossa vida. Então, Ele não apenas não nos diz para não andarmos ansiosos, mas Ele também nos dá os ingredientes para vencermos esse mal do século na nossa vida. Ele diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes substitua por algo melhor. Ele diz assim: antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, por meio da oração, súplica e com ação de graças. Estes são os 3 ingredientes: a oração, a súplica e a ação de graças. O que é a oração? A oração é uma intimidade com o Senhor, é um diálogo com Deus. A oração é conversar com Deus, é falar com Deus e ouvir Deus falando conosco. E como Deus fala comigo? Como Deus fala com você? Olha, Deus fala conosco por meio da criação, da natureza. A Bíblia nos diz no Salmo 19 que os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. A palavra de Deus nos diz também que a própria Bíblia é a palavra de Deus. E Deus fala conosco por meio da Bíblia. Deus fala conosco por meio das coisas criadas, fala conosco por meio da sua palavra, fala conosco por meio das circunstâncias, fala conosco da maneira como Ele quiser falar. Então, quando eu oro, eu posso esperar porque Deus vai me responder. Oração é estar em constante diálogo, em constante conversa com o nosso Deus. Isto é oração. O que é a súplica? Súplica é humilhação diante do nosso Deus. Quando você está passando por algum problema difícil na tua vida, você vai diante do Criador e se humilha diante dele, entrega a sua vida a ele, clama por sua misericórdia. Ele ouve a sua súplica, ele te responde, ele te cura o emocional, cura o físico, cura o espiritual, cura aquilo que precisa ser curado. Então a oração, a súplica e principalmente a ação de graças. O que é a ação de graças? A ação de graças é estar sempre agradecido, grato a Deus, grato por aquilo que Ele já fez, grato por aquilo que Ele está fazendo, grato por aquilo que Ele ainda poderá fazer na nossa vida. A palavra de Deus nos diz em Lamentações capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Então, ser grato a Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações, não simplesmente por todas as situações.
mas ser grato a Deus mesmo no meio das situações mais difíceis. Sabe qual vai ser o resultado na minha e na tua, na nossa vida, após usufruirmos desses 3 ingredientes, a oração, a súplica e a ação de graças? Diz no versículo 7 de Filipenses capítulo 4, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Não apenas o nosso coração, as nossas emoções, mas também a nossa mente, o nosso raciocínio, o nosso pensamento em Cristo Jesus. Nossa vida terá paz, aquela paz que a ansiedade não pode nos proporcionar, Jesus Cristo vai nos proporcionar. Então, tenha a paz de Deus, tenha essa paz de Deus, que excede todo entendimento no teu coração. Vença a ansiedade, jogue para fora, jogue bem longe de você esse mal que lhe aflige. Deus abençoe ricamente a tua vida, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.